Pessoal, vou confessar uma coisa aqui. Eu nunca fui fã do Git Flow. Nunca fui fã desse jeito de organizar as branches, de organizar os releases dentro de um repositório Git. Desde que foi lançado, eu nunca gostei disso. E vou te explicar por quê. Se você não sabe o que é Git Flow, é esse jeito aqui de organizar suas branches, né? Então a ideia é que você tenha aqui uma branch master, né? Ou main, né? Hoje em dia a gente chama de main. Sempre deployável, sempre com os releases, sempre com as tags, então sempre pronta aí para produção. E aí você tem uma branch principal, na verdade, que é a branch de desenvolvimento. É aqui que rola o desenvolvimento, você cria as feature branches, ou os pull requests, enfim, é ali que os desenvolvedores estão mandando código, revisando código, puxando código e tudo mais. E aí o que acontece? Quando você tem alguma coisa... você tem ali o fechamento da release e fala, não, aqui a gente vai fazer uma release e lançar, ou para fazer um deploy, ou lançar o produto. Aí você cria uma release branch, aqui no caso ele está criando a 1.0, você vai fazer um teste mais pesado aqui nessa branch, e aí você vai consertar algum bug fix aqui, quando tudo estiver pronto, beleza, você joga essa branch, você mergeia essa branch 1.0 na master, faz a tagzinha e pronto. Seu software 1.0 está lançado. Tem um exemplo aqui dele, que é a branch develop, as feature branches aqui. E aqui é um exemplo de, por exemplo, o que acontece se você já tem uma release já lançada e você identificou, pô, tem um bug ali, um bug crítico ali para a gente consertar. O que o Git Flow fala? Pô, vamos criar uma outra branch aqui, uma branch de hotfixes para aquele release, tá? Então não é uma branch só chamada hotfix, não. Você pode ter várias branches, hotfixes, né? Uma para cada branch, então no caso aqui ele está criando para 1, 2, 1. E aí você vai consertar aqui e aí depois você faz o merge para o master e tagueia e tudo mais. Bem, por que eu não gosto disso? Como vocês perceberam, é complexo pra caramba. É muito complexo. Além de ser complexo, eu também acho que ele é chato, burocrático, né? Você demora, você cria muita indireção para você lançar alguma coisa. Tem muita cerimônia aqui para lançar software, né? E, pô, lançar software tem que ser uma coisa fácil, né? A gente quer que seja o mais simples possível, né? Não que tenha aqui um comitê burocrático aqui para ver se você está fazendo as branches da forma correta, né? Mas sabe o que é mais legal dessa história? Você não precisa confiar em mim. Você só precisa ler esse blog post, que foi o que originou essa ideia do Git Flow, e hoje você tem Git Flow, todo mundo fala de Git Flow, tá? Vamos procurar aqui Git Flow. Você tem o pessoal da Alura falando de Git Flow, GitHub Pages falando de Git Flow, enfim, você tem o pessoal da GitLab também fala vários workflows ali, o pessoal da Atlassian aqui também e tal. Mas o que é legal é o próprio blog post que originou o Git Flow, se você ler aqui em cima, recebeu uma atualização. Então o blog post foi lançado em 2010. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O blog post foi lançado em 2010. Em 2020, 10 anos depois, o nosso amigo Vincent aqui, ele escreveu uma notinha de reflexão e ele basicamente falou o seguinte, que desses 10 anos o Git, né, se desenvolveu pra caramba e a gente está fazendo web apps que são continuamente entregues, né, para o software. É difícil você ter um rollback numa situação dessa. Você não precisa suportar múltiplas versões do produto em produção. Então, ele falou o seguinte, isso não é o tipo de software que eu tinha em mente quando escrevi esse blog post. E ele fala simplesmente para você adotar um workflow mais simples, como o GitHub Flow, que nada mais é do que abrir pull requests, mergear no main e tudo mais, em vez de adaptar, né, de forçar o Git Flow dentro do seu time. Galera, muito legal isso aqui. Basicamente ele está falando o seguinte, o cara que criou o Git Flow, esse conceito que todo mundo usa, está falando o seguinte, não vale a pena usar mais o Git Flow. Especialmente, vamos fazer o contexto aqui, se você está fazendo deploy de aplicações web
continuamente deployadas, né? Continuamente sendo entregues aí. Claro, se você estiver lidando com hardware, com mobile até que nem tanto, mas mais hardware e tudo mais, eu acho que talvez faça sentido se você faz instalações de versões diferentes do seu software em vários clientes diferentes, né? Que existem alguns modelos alguns modelos de negócio em que você faz isso ainda. Bem, aí pode fazer sentido isso daqui. Muito legal. O cara falou, não, porra, galera, não vamos usar mais isso, não vamos usar mais isso. E aí o que é bacana? Como é que você fala assim, mas e se eu precisar fazer alguma coisa desse tipo, né? E essa é a minha grande questão de por que eu nunca gostei do Gitflow em times, em desenvolvimento de software. Por que eu sempre achei burocrático? Porque a gente está falando de Git. Git é uma baita ferramenta poderosa e super flexível também. E o que é legal? Eu sou super a favor de ter uma branch só de desenvolvimento, a main. Você tem as feature branches ali, você abre os pull requests, mergeia. Se você quiser testar, você pode separar ali uma branch, um pull request ali para fazer um teste de alguma feature mais complexa e tudo mais. E o que é legal falei, e se, sei lá, gente, eu preciso fazer uma release branch? Fala, beleza, faça então. Aí você faz quando precisa. Eu preciso fazer um hotfix e sei lá, legal, então tá, então vamos criar uma branch aqui para esse hotfix e depois a gente vê como é que aplica aqui no master. Mas sei lá em produção a gente tem um cliente, é o único cliente nosso que está usando uma versão antiga do software. Legal, vamos fazer um cherry pick desses commits para aquela tag, aí a gente cria uma tag nova, cria uma branch nova, enfim. Git é um grafo, né, de informações, não precisa seguir essa estrutura super linear, tão certinha. Use essas capacidades do Git quando fizer sentido. E, se você não confia em mim, confia aqui no Vincent, que foi o próprio cara que escreveu sobre o Gitflow. Beleza, galera? Valeu, até mais.